dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Bruno e hoje vim falar com vocês sobre um dos melhores, se não o melhor filme sobre guerra que eu já vi na minha vida. Falo dele em português, O Resgate do Soldado Ryan, ou, como todo mundo deve conhecer, O Resgate do Soldado Ryan. Este filme maravilhoso. Eu vou contar um pouco sobre a minha experiência com o filme, como eu assisti, a minha interpretação sobre ele, uma análise de se eu acho bom, se eu acho ruim, pontos fortes, pontos fracos. Então eu vou falar bastante sobre o filme. Já aviso que poderão e haverão spoilers, então se não assistiu ainda o filme, por favor, não assista esse vídeo. Mas se já assistiu e quer saber a minha opinião, assista à vontade e fique que a casa é sua. Vamos falar sobre um pouco desse filme. Eu me lembro, a primeira vez que eu assisti esse filme, eu era muito criança, eu devia ter em torno de uns 8, 7 anos, 9 anos por aí quando eu assisti a primeira vez. Talvez até menos. Passou na televisão de madrugada, era muito tipo, nossa gente, é um filme maravilhoso que vai ser lançado, vai passar na TV, na época não tinha internet, não tinha essas coisas, então era uma novidade passar na TV, né? Então, naquele dia especificamente, eu queria tanto ver esse filme que eu convenci meus pais, né, de deixar ele dormir mais tarde, porque ia passar depois da novela. Esse filme demorou tanto, assim, ele foi tão grande na TV aberta, teve comerciais, tudo, né, que eu fui dormir muito de madrugada, então assim, foi um marco pra mim de memória, que eu lembro muito bem. Agora, a questão que eu quero dizer, quando eu assisti esse filme que eu era criança a primeira vez, cara, quando você é criança, você não entende muito os horrores da guerra, você não entende, na verdade você não entende nada sobre guerra, sobre violência, sobre morte, essas coisas. O filme era legal porque tinha tanque, tinha tiro, grito, berra, avião, sabe? Todos aqueles negócios. Então, assim, pra uma criança que curte aventura, é um filme maravilhoso de ação, né? De coisas acontecendo assim, incrível. Eu me apaixonei pelo filme por causa da estética dele, que é incrível. Mas, quando a gente cresce, começa a entender um pouco mais sobre as coisas, eu revi esse filme faz pouco tempo, para poder falar sobre. Cara, esse é um filme extremamente pesado, extremamente interessante de se assistir pelas informações que ele te passa. Então, assim, ele é um filme épico, tá? Ele é um filme épico, já disse logo de cara. Vamos contar um pouco do contexto, né? Ele se passa durante a Segunda Guerra Mundial. Não tenho certeza, eu acho que não é baseado em fatos reais, sabe? Ele é uma adaptação do que aconteceu assim. O que acontece? Parece, também é uma informação que eu sei por cima, não sou muito aprofundado nisso, mas parece que na Primeira Guerra Mundial teve uma família em que 5 irmãos da mesma família nos Estados Unidos, né? Ou de algum país aqui, acho que foi no Reino Unido, na verdade, que eles morreram durante a Primeira Guerra Mundial. Os 5 morreram. Então eles acabaram com a linhagem daquela família, tipo, durante a guerra. E por conta disso, criou-se uma regra, né, uma lei, que se houvesse uma outra guerra e houvesse mais de um irmão, um parente, assim, próprio, primeiro sangue, né, de primeiro grau, na guerra e acabar morrendo, o outro sobreviver essa pessoa que sobreviveu, ela teve que ser retirada da guerra para não acabar com a linhagem da família, né? Então, criou-se essa regra, assim, isso é verídico da vida real, para poder não ter esse tipo de impacto tão forte numa família. Lógico que só de alguém morrer já é um impacto enorme, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, para poder preservar a linhagem, vamos pôr assim. Então esse filme segue essa premissa. Durante a Segunda Guerra, acontecendo todo aquele processo da guerra lá, uma família de 4 irmãos, 3 morrem durante a guerra e tem um quarto que está em serviço, né, na guerra. Então uma equipe é convocada para ir atrás desse soldado e tirar ele de lá, que seria o Ryan. Então a missão do filme é essa, eles irem achar esse soldado no meio da guerra lá, nas linhas inimigas, para contar o que houve com os irmãos dele e retirar ele da guerra, porque você tem que sair fora porque ficou ruim, mas só sobrou você. Então essa é a pegada, o filme é isso, se baseia nisso. Lógico, ele tem todo um drama, o filme é muito dramático, tá? Ele é extremamente pessoal, assim, de você se conectar aos personagens. Tem personagem que morre cedo, que você não se pega tanto, mas tem outros que você vai gostando muito, principalmente o principal, cara, que é o Tom Hanks. Maluco, o Tom Hanks nesse filme aqui, o nível, assim, o que ele faz é uma coisa espetacular, tá? Ele te transmite tudo que você precisa saber sobre a guerra, porque assim, a guerra normalmente ela é retratada como algo bom não é a palavra, mas como algo que inspira orgulho, que passa honra para a família, sabe, que você servir o seu país, patriotismo, então tem toda uma pegada que ela passa, e esse filme retrata o oposto, retrata tudo que é ruim durante a guerra, e cara, pesadíssimo, você vê, aí, por favor gente, quem for menor de idade, pula essa parte, você vê sangue, você vê pedaços de corpo voando, você vê mortes, sabe,
pessoas inocentes que não estão participando daquilo. Então, assim, é um filme que te mostra muita coisa, sabe? Como as pessoas passam fome, as pessoas só ficam na miséria, a cidade destruída, tudo caos, tudo que é ruim que esse filme quer transmitir, ele passa para o espectador. Então, assim, você vê todo o processo, lógico, porque esse filme ele não conta como a guerra começa, como a guerra está no meio, como a guerra termina, não tem esse processo. Esse processo é aquela missão que eu falei. Então, assim, mostra uma primeira investida lá da Normandia, se eu não me engano, e acontece toda a cena de ação que, cara, que cena maravilhosa. Você vê pessoas que... É logo de cara, tá? A primeira coisa. Então você vê pessoas que morrem sem fazer nada. Só de aparecerem ali, pum, já acabou a vida, sabe? É uma coisa tão direta, tão profunda assim, cara, que é uma coisa extremamente impactante. Então você já vê que, o filme não vai poupar ninguém. Você fala, esse filme não tem poucas ideias, ele não vai abordar coisa boa, bonitinha. É porradaria de matança, tá? Então assim, ele é pesado nesse sentido. Aí tem esse primeiro arco ali no começo que mostra quem são, principalmente o Tom Hanks, né? Você vê lá o que ele faz ali, alguns personagens. Aí depois mostra que a questão do Ryan lá, que é o cara que sobreviveu, tem que resgatar ele, essa é a missão pra você. Aí começa o filme pra você, porque você viu aquela primeira cena do que tá acontecendo, tipo, no geral, estamos em guerra, é assim que tá acontecendo, você tem aquele impacto inicial pra ter o ambiente, né, pra ter um lugar. Aí depois vem a missão, essa equipe que é a sua equipe, você vai juntar lá pra poder salvar esse cara. Então, é aí que pega, cara, você começa a conhecer os personagens, e aí que fica profundo, porque você se apega a alguns deles. Eu me peguei pelo menos uns 3, assim, que eu gostei muito. Então você vê que pessoas ali, tem pessoas boas, tem pessoas ruins, elas estão do mesmo lado, lados opostos. Então você vê que às vezes, muitas vezes, não é às vezes, muitas vezes, na guerra, durante a guerra, a pessoa perde a humanidade, perde a empatia. Não estou dizendo que isso é errado não, tá? Isso é uma interpretação de cada um. Mas você vê pessoas matando a sangue frio, pessoas que se renderam, você cagou pra isso e fala, morra. Então assim, tem esse lado muito foda da guerra, que é muito foda no sentido ruim, tá? Muito ruim, mas a guerra em si é algo ruim. Então esse filme te mostra isso, tudo que tá acontecendo ali, pessoas de bem, que você a guerra vai corrompendo você, sabe? Então você tem esses personagens que você acaba gostando de alguns, você vai se apegando, o filme vai decorrendo, será que eles vão conseguir cumprir essa missão? Será que eles vão chegar até lá? Então assim, cara, é um filme pesadíssimo nesse sentido. Você vê os dramas morais, que eu acho que é o principal foco. É que nem eu falei, a guerra é uma situação ruim. Ou você mata ou você morre, sabe? Você tem esse impacto imediato de matar ou morrer. Então às vezes você poupar alguém no momento pode te custar a vida lá pra frente. Ou se você matar alguém, você pode ser punido também da mesma forma. Então, são dilemas, são escolhas que as pessoas têm que fazer em fração de segundos, coisa rápida. E isso, cara, é pesadíssimo, pesadíssimo. Eu gosto muito desse filme. Eu não vejo pontos ruins nesse filme, tá? Já vou deixar claro, não tem pontos ruins pra mim. Ele segue uma premissa muito boa, ele tem o seu foco, que é essa missão. Eles fazem isso aos trancos e barrancos, né? Porque não é simples, você tá num ambiente hostil, onde qualquer pessoa pode matar, pode ser um inimigo, porque não existe adversário na guerra, são inimigos, né? Pessoas querendo te matar. Então, você tem sempre essa pulga atrás da orelha de como proceder, um passo em falso pode causar a morte sua, de um companheiro, da equipe inteira. Então, tanta pressão psicológica que eles sofrem, que é uma coisa assim, de outro mundo. Aí você conhece, como eu falei, vai conhecer os personagens. O Tom Hanks maravilhoso, tem o Van Diesel, tem tantos personagens bons aqui nesse filme. O Van Diesel não participa tanto, né? Mas os outros assim são espetaculares. O que eles fazem durante a missão, cara, a contribuição que eles passam, como eles conversam entre si, como eles entra também na dúvida, assim, olha que interessante, a missão deles é resgatar um soldado só, no meio de uma guerra enorme. Aí chega um momento, determinado momento do filme, que passa essa dúvida. Gente, será que vale a pena morrer 10 soldados aqui da equipe para poder salvar um? Será que isso vale a pena? Então começa a bater essa dúvida nas pessoas, eles ficam em dúvida sobre a missão. Então assim, essas coisas vão pesando na forma psicológica, que é uma coisa maravilhosa de se entender. O filme quer transmitir isso e você vê isso. Cara, que espetacular. E como eu sempre digo, o final. Você ter o final do filme é uma coisa muito difícil de ser adaptada, de você fazer valer a pena, fazer um ponto final na história, ele dá um ponto final. Você entende, fim, sabe? E isso é espetacular, porque o final é muito, muito bom, cara. O final é muito bom, é emocionante, é dramático, então tudo aquilo que o filme vai te passando no decorrer dele, ele propicia no final. No final ele te dá um boom de emoção. Isso, cara,
para captar isso é tão difícil de transmitir isso para as pessoas, sabe? E esse filme consegue. Então ele tem um início avassalador de bom, nossa, você já vê coisas assim espetaculares acontecendo de cinematográfico, eu tô falando, tá? Você vai vendo coisas muito fodas acontecendo. Aí tem um meio ali, um comecinho que é um pouco introdutivo para você entender a missão. O decorrer da história, ele é dramático, vai acontecendo coisas nele que levam uma atrás da outra, uma sequência, sabe? Então é interessantíssimo. E o final, como eu disse, é muito bom. Ele dá um desfecho espetacular pro filme. Então ele é um filme maravilhoso, ele é incrível. Você se apega às pessoas. A trilha sonora, cara, praticamente não tem, assim, que eu não me recordo, porque não faz diferença. Você está num ambiente hostil, um ambiente de tiro, de guerra, de canhão, de avião passando, sabe? Então, assim, esse som ambiente que o filme te proporciona, ele é cativante, você se sente no lugar. Então, isso é muito importante, isso capta muito bem, passa para a pessoa, você entende que está acontecendo alguma coisa séria ali. Então, o som também, o ambiente, o áudio, né, a trilha sonora, ela é para poder te passar esse tipo de sentimento, ela consegue. Os personagens são incríveis, cara. Nossa, eles acertaram muito nos personagens. Eu falo nos atores em si, que eles atuam muito bem, mas também como eles querem mostrar como o personagem reage a cada situação. Quem é quem ali? Putz, isso aí, eles conseguem fazer isso muito bem, então a atuação tá incrível. A ambientação nem se fala, nossa, você vê a ambientação da Segunda Guerra, durante a Europa conquistada, as cidades destruídas, nossa, todo o processo ali de ambientação, fodaralhos, incrível demais. Então, assim, eu recomendo assistir esse filme, você que já for um pouco mais velho, porque você vai ver coisas nesse filme que são, que nem eu disse no começo, pesadíssimas, dramáticas. Então você vai ver muita coisa de pessoal mesmo, do que pode... Que nem, estamos em 2025, está acontecendo guerra lá na Rússia com a Ucrânia, brigas aqui para lá. Então, assim, os conflitos armados estão hoje em dia aqui no nosso ambiente. Então, você vê como a guerra causa nas pessoas, né, o que ela causa, e ela está se repetindo agora, é um contraposto assim que as pessoas não veem como isso afeta de forma negativa o mundo em si, sabe? Então, torcer para rezar para acontecer coisas boas, né, para não ter esse tipo de derramamento de sangue, que eu espero que não aconteça, que parem logo. Mas esse filme é tão atual, essa é a palavra, é tão atual que chega a ser irônico, né? Um filme que retrata os horrores da guerra, como a guerra é uma coisa suja, uma coisa feia, e hoje em dia ainda acontece esse tipo de coisa. Então, o que esse filme pode ser? 10 de 10, né? 11 de 10, 20 de 10. Ele é maravilhoso, cara. Pelo que ele quer passar, ele consegue. E, como eu disse, ele é um filme extremamente interessante. Então você não se entendia, você não fica parado. Ele é dinâmico, ele vai te prender. Você vai querer assistir até o final, você vai querer ver mais. E o filme é incrível nesse sentido, tá? Tudo que ele passa pra você ali é sensacional, espetacular. Então, gente, assistam, deem a oportunidade. Se você já viu há muito tempo, reassista, porque você pode ver coisas, você vai identificar coisas diferentes, você vai se surpreender com ações, impactos que isso pode causar. Então, assim, é para todo mundo. Quem puder assistir, assista. Esse filme é maravilhoso. E, pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Eu vou dizer um beijo a todos e tchau!